vocês sobre a sociedade limitada. Então, nós vimos nas últimas aulas alguns tipos societários que nós consideramos tipos societários mais incomuns na prática, tal qual a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade em conta de participação. Mas a partir de agora nós vamos estudar a sociedade limitada, que dentre todas as sociedades empresárias disponíveis para serem optadas pelos investidores, é uma das mais utilizadas. Isso por quê? Porque ela confere maior segurança em relação à responsabilidade dos sócios, ou seja, maior segurança patrimonial para aqueles que querem investir como sócios, como também ela tem uma peculiaridade de ser facilmente trabalhada, flexibilizada, ajustada conforme realmente os interesses desses sócios. Existe, portanto, o que a gente chama de uma contratualidade mais flexível. Mais flexível em relação a quê? Mais flexível em relação a outras sociedades que nós chamamos de sociedades de capitais, como são as sociedades por ações. Tá certo? Então hoje nós vamos conversar sobre a sociedade limitada, ver quais são as primeiras características importantes para o aprofundamento do direito societário. Vamos lá? Só, gente, a sociedade limitada, nós temos a previsão dos artigos 1052 e artigo 1087 do Código Civil. Percebam, em relação às demais sociedades, como se refere realmente a vários outros dispositivos. Eu vou acompanhar aqui a mesma sequência do conteúdo, conforme os slides que eu disponibilizei para vocês no AVA, tá certo? Do PowerPoint. Então vamos lá. No segundo slide, sobre sociedade limitada, eu conceituei da seguinte forma, eu não, né? Os doutrinadores, e eu transcrevi algumas conceituações a respeito. Então, o que nós podemos dizer sobre a sociedade limitada? Trata-se da sociedade contratual, com capital social dividido em cotas, cuja responsabilidade de cada sócio é limitada, ou seja, restrita ao valor de suas cotas. Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Praticamente isso aqui a gente está transcrevendo o artigo 1052 do Código Civil, que é o primeiro dispositivo a tratar da sociedade limitada. Então eu gostaria que vocês aqui me acompanhassem o seguinte. Veja só, quando a gente falou das outras sociedades, eu havia dito a vocês que toda sociedade precisa se iniciar com capital social, certo? O que é esse capital social? Esse capital social, minha gente, é o valor necessário para o início do empreendimento. Para se chegar neste valor, que tanto pode ser em dinheiro como em bens, é preciso que haja uma contribuição dos sócios. E a partir do momento que eles se comprometem com essa quantidade de numerário, eles estão formando o capital social. Tá certo? Lembre que, pelo próprio conceito de sociedade, nós temos lá a necessidade de cada sócio contribuir para a formação de um capital social. Mas, como que se faz essa aquisição de parte do capital social? Ou, como que eu vou formar esse capital social? Aqui eu preciso contar para vocês o seguinte, que o capital social, ele vai ser estipulado em valores, sim. Mas eu preciso também estipulá-lo em cotas. Eu preciso dividi-lo em cotas. E por que eu já estou falando isso? Porque para o entendimento do que se refere responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas cotas e ainda dizer que, como o próprio conceito trouxe, todos são responsáveis solidariamente pela sua integralização, é preciso que vocês tenham um conhecimento básico sobre isso aqui. Tá certo? Então vamos me acompanhar aqui. O capital social, ele é o valor mínimo para o início do empreendimento. Vamos supor de uma sociedade, vamos lá, colocar uma metalúrgica, certo? Ela vai ser criada. A metalúrgica ABC limitada. Quanto vai ser necessário, pode-se pensar,
para criar essa metalúrgica BC Limitada? Vamos começar dizendo que ela precisa começar com 100 mil reais. Tá certo? Então os sócios, eles precisam contribuir e a soma tem que dar 100 mil reais. Tá certo? Agora, a gente precisa distribuir isso em cotas. Para fazer de um modo bem fácil, vamos dizer que esses 100 mil reais eu vou dividir em 100 mil cotas. Ok? Tem que ser assim? Não. Eu poderia dividir em 100 cotas. Eu poderia dividir em 10 cotas. Eu poderia dividir em 2 cotas. Tá certo? Quantas cotas vai ser dividido não é um problema. Você pode dividir desde que elas sejam consideradas como uma unidade, né? Você não pode fracioná-la, tá certo? Mas eu posso dividi-las em quantidades diferentes, não necessariamente um por um aqui. Eu vou fazer dessa forma só para ficar mais fácil e a gente estabelecer o seguinte: se eu tenho 100 mil reais para ser completado e divido em 100 mil cotas, pessoal, quanto vai valer cada cota? Via de regra, pode ser diferente? Pode, mas vamos para facilitar, vamos fazer valer cada cota ao preço de R$1 cada. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Veja só, vamos supor também que existem 4 pessoas interessadas em serem sócios. 4 pessoas que se conhecem, existe entre eles um relacionamento bom o suficiente para eles concordarem em ser sócios, tá certo? Então vamos supor aqui que eu tenho 4 sócios. A, vou até colocar em cores diferentes. B, C e D. Gente, precisa cada sócio ter quantidades iguais de cotas? De forma nenhuma, tá? Não precisa. Então, eu vou colocar aqui para vocês diferentes proporções. O A, vamos supor que ele vai entrar com 50 mil reais. Ok? B se comprometeu com 20 mil reais. C também se comprometeu com 20 mil reais. E D se comprometeu com quanto, gente, para terminar? Mais 10 mil reais. Mas, na verdade, o que eles estão adquirindo? Cada um deles vai ser titular de uma quantidade de cotas. Se a gente estiver falando dessa proporção aqui, obviamente que eu estou falando que o A... Deixa eu só achar um espacinho. Eu vou dizer, então, que A vai adquirir 50 mil cotas. Que B, ao contribuir com 20 mil, ele está adquirindo 20 mil cotas. Detalhe, gente, cotas pode ser com QU como com C, tá? Os dois estão certos. 20 mil cotas. E D vai entrar com 10 mil cotas. Ah, professora, dá para eu dizer então em porcentagem? Aqui até ficou fácil, hein? Ficou aqui 50%, 20%, 20% e 10%. O que significa isso, portanto? Que A tem a participação societária equivalente a 50% do capital social, B, 20% do capital social, C, 20% do capital social e o D, 10% do capital social. Bom, e aí vocês também têm que entender o seguinte: quando se forma uma sociedade, esse capital social é definido
de plano. Ele já deve constar, inclusive, no ato constitutivo. Então, quando se cria a sociedade, já se estipula capital, valor, com também a quantidade de cotas e o valor por unidade. Tá certo? Quando eu crio uma sociedade de entre A, B, C e D para a formação da metalúrgica ABC Limitada, estipulo que cada um deles vai adquirir essa quantidade de cotas, gente. Eu estou falando em subscrição de cotas. Subscrição significa o comprometimento destes sócios em relação a essa quantidade de cotas. Tá certo? Tem diferença com o pagamento? Sim. Quando eu falar que A subscreveu 50 mil cotas, não necessariamente ele imediatamente quitou 50 mil reais. Por quê? Porque ele pode ter subscrito 50 mil cotas e integralizado, essa é a palavra usada, integralizado com o respectivo pagamento no ato da constituição da sociedade. Mas também poderia ser que A adquira 50 mil cotas, mas só venha integralizá-la tempos depois. O que eu estou dizendo para vocês? Que os sócios, a partir do momento que cria-se a sociedade, eles já estão comprometidos com aquela quantidade de valores, certo? Porém, não precisa a sociedade iniciar com todo o capital social integralizado. Ou seja, por mais que eu estipule que o capital é de 100 mil reais, eu posso começar a sociedade com menor valor integralizado. Por exemplo, eu posso pensar o seguinte, vamos para o outro lado aqui, que A pode ter integralizado isso desde o início. B também integralizou desde o início. Chegou aqui no C, ele vai ser sócio, tal qual, com os mesmos direitos dos demais, só que ele só vai integralizar os seus 20 mil reais lá dia 20 de junho de 2021. Isso é possível, tá certo? Ou seja, apesar de eu ter uma sociedade aqui, que o capital social de 100 mil reais, eu vou iniciá-la com 80 mil integralizado, tá certo? Vamos pensar que o D também já pagou. Isso tudo que eu estou explicando para vocês não só dá uma ideia melhor sobre o que é o tal do capital social, o que seriam as cotas, como também vai fazer vocês perceberem o real sentido do que diz o artigo 1052 do Código Civil, quando diz que cada sócio tem a responsabilidade limitada ao valor de suas cotas. Mas todos os sócios respondem pela parte que falta integralizar no capital social. Na prática, gente, o que significa? Que o sócio da sociedade limitada só tem o dever de pagar o valor das cotas subscritas. Terminou de pagar, integralizou as suas cotas, ele não tem mais responsabilidades. Cuidado! Eu já vi algumas pessoas pensarem o seguinte, quando lê que a responsabilidade é limitada ao valor de suas cotas, pensa o seguinte, que se a metalúrgica ABC limitada, na nossa suposição, ela dever a alguém, significa que o A pode ser atingido até 50 mil, que B pode... Não é nada disso, gente. Não existe depois de integralizadas as cotas, ou seja, depois que eles entregaram o valor respectivo, eles não têm mais responsabilidade por pagar dívidas da pessoa jurídica. Tá certo? A limitação da sua responsabilidade ao valor de suas cotas é a mesma coisa que dizer, ele só tem a obrigação de pagar o valor de suas cotas e nada mais do que isso. A não ser, obviamente, em casos excepcionais que nós vamos ver adiante. Tudo bem? Agora acompanhem comigo o seguinte. O artigo 1052 diz que, muito embora todos os sócios respondam limitadamente, ou seja, somente até o valor de suas cotas, todos responderão pela parte que falta integralizar. O que significa isso?
Significa que, pelas dívidas da Metalúrgica ABC Limitada, quem responde é a Metalúrgica ABC Limitada, a pessoa jurídica, que tem uma autonomia patrimonial, que é sujeito de direito distinto dos seus sócios. Isso não há dúvida nenhuma. Ocorre que, se tratando de uma sociedade que não tem total integralização do capital social, como nessa hipótese aqui, só foi integralizado 80 mil porque faltou os 20 mil do C, significa que por esses 20 mil todos os outros são responsáveis perante terceiros. Então eu vou falar aqui para vocês um exemplo. Pensem que a Metalúrgica ABC Limitada estava devendo vamos pensar aí, para um fornecedor de ferros, tá certo? Vamos pensar que ele executou, inclusive, um título lá no valor de, vamos pensar, 50 mil reais, tá certo? 50 mil reais porque a Metalúrgica ABC Limitada chegou no dia e não fez o pagamento, tá certo? E esse fornecedor descobriu, porque basta olhar no contrato social, que somente 80 mil dos 100 mil tinham sido integralizados, faltam os 20 mil reais. Nesse caso, o que vai acontecer? A fornecedora executa a Metalúrgica ABC Limitada, isso significa que ela vai poder atingir o patrimônio da Metalúrgica ABC Limitada, mas se o patrimônio dela não for suficiente para pagar a dívida, se, por exemplo, com os bens que ele conseguiu receber da Metalúrgica ABC Limitada, só foi possível receber uns 30 mil reais dos 50 mil devido, ele vai poder executar os sócios. Só o C que não pagou? Não. Todos eles. Por que todos eles? Porque todos os sócios respondem solidariamente pela parte que falta integralizar no capital social. Então, nesta hipótese, pode o A ser atingido para pagar os 20 mil que faltam, o B, o C ou o D. Não importa ainda que o A tenha 50%, que o B 20%, que o C 20% e que o D 10%. Para os terceiros, tanto faz a proporção. Eles não estão limitados à cobrança conforme a proporção das cotas que eles têm. Eles não estão também atrelados a cobrar aquele que não integralizou as cotas ainda. Tá certo? Isso é importante que vocês saibam também que na prática, qual é a forma mais segura de se constituir uma sociedade limitada? É fazer constar desde o início que o capital social foi totalmente integralizado. Então, gente, por favor, prestem atenção no que eu vou dizer a vocês. Se por outro lado, todos os sócios, inclusive o C, tiverem pago, integralizado, os valores correspondentes desde a constituição da sociedade, ou seja, ela já iniciou com os 100 mil quitado, subscrito e integralizado, essa hipótese não vai acontecer. Não poderá o fornecedor atingir o patrimônio dos sócios, porque não existe mais capital a ser integralizado, parte do capital a ser integralizado. E mais, todos os sócios já quitaram, todos os sócios têm responsabilidade limitada, então nenhum deles, a partir da sua integralização, ou seja, o pagamento do valor correspondente às suas cotas, vai poder ser atingido. Tá certo? Então, prestem atenção no artigo 1052 e tenham a noção de que é referente a essa situação de responsabilidade de todos eles pela parte que faltava integralizar no capital social que ele está se referindo. Tudo bem? Então vamos continuar. Pessoal, é o seguinte, nós tivemos uma inovação recente dentro do que pertine à sociedade limitada, que é importante que eu fale para vocês. Nós vimos que na conceituação da sociedade falava-se em união de pessoas, certo? O que presumia, o que se dá a ideia de que dentro do nosso ordenamento nós temos a noção de sociedade quando se fala em resultante
da reunião de pelo menos 2 pessoas ou mais. Ou seja, nós estamos atrelados ou no mínimo acostumados a falar em pluralidade de sócios, tá certo? No entanto, nós tivemos uma recente alteração legal da Lei 13.874 de 2019, de 20 de setembro de 2019, que acrescentou ao artigo 1059 os parágrafos 1º e parágrafo 2º, dizendo o seguinte: parágrafo 1º, a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Então aqui passou a se admitir que nós podemos pensar em unipessoalidade de uma sociedade, tá certo? Basicamente veio substituir o quê? A Eireli, tá? Porque a Eireli existe algumas condições que passavam a ser um pouco mais difíceis de formação e criação, mas que não vão existir aqui na sociedade limitada, tá certo? Então, estrategicamente, se pretende aqui formalizar situações de pessoas que trabalham individualmente, mas que estão sujeitas à responsabilidade pessoal, ao atingimento do seu patrimônio pessoal, tendo em vista que o empresário individual, como vocês já viram nas aulas passadas, responde pessoalmente, ou melhor, ele não cria personalidade jurídica e, portanto, quem está respondendo é o patrimônio, respondendo não, mas quem está sujeito a ser atingido é o patrimônio do próprio empresário, da pessoa natural, incluindo aí não somente aquilo que é proveniente do seu estabelecimento, o resultado da sua atividade, como também tudo aquilo que fizer parte da ordem pessoal, tá certo? Pois bem, então é importante que eu diga a vocês o seguinte: se a gente estiver falando em sociedade limitada, a gente, claro, pode estar falando em pluralidade de sócios ainda. Como diz o parágrafo 1º, é um ou mais. Então aqui vocês podem pensar também que sócio numa sociedade limitada pode ser tanto pessoa jurídica como pessoa física, tá certo? Não pense que em sociedades é impossível ter como sócio uma pessoa jurídica. Vocês viram, por exemplo, na sociedade em nome coletivo, que todos os sócios têm que ser pessoas físicas, mas isso é uma regra deles, desse tipo de sociedade. Vocês viram lá que na comandita simples, os comanditados, que são os que comandam, têm que ser pessoas físicas, podendo ser os comanditários físicas ou jurídicas. Agora, na sociedade limitada, gente, tanto pode ser os sócios, todas as pessoas físicas, como todos os sócios podem ser pessoas jurídicas, como pode ter pessoas físicas e jurídicas dentro do quadro societário, tá certo? Então, nós podemos falar em pluralidade de sócios, tendo aí mais de um sócio, tanto pessoa física como pessoa jurídica, e podemos falar em unipessoalidade, tendo um sócio apenas. A dúvida é a seguinte: será que pode ser uma pessoa jurídica também? Ou pessoa física, não tenho dúvidas. Obviamente que a pessoa natural vai poder se constituir disso. Mas quando o parágrafo 1º traz que pode ser constituída por uma ou mais pessoas, não nos parece que houve uma vedação expressa em ser uma pessoa jurídica a única sócia de outra pessoa jurídica, tá certo? Então, isso fica uma análise aí para a gente amadurecer, já que se tem tão recente produção legislativa. No parágrafo 2º, diz o seguinte, que se for unipessoal, ou seja, um sócio, aplicar-se-á ao documento de constituição do sócio único no que couber as disposições sobre o contrato social. Por quê, gente? Porque a sociedade limitada ela é uma sociedade contratual, ou seja, ela é uma sociedade constituída por contrato social, ou seja, ajuste de vontades. E aquilo que é necessário conter neste documento também será necessário conter no mesmo ato constitutivo, ainda que seja um único sócio. Tá certo? Tem uma outra questão que eu gostaria de falar com vocês, que vem aí na sequência do artigo 1053 do Código Civil. No artigo 1053, ele vai falar basicamente sobre aplicação supletiva de normas. O que seria aplicação supletiva de normas?
Vocês já devem ter visto em outras disciplinas o termo norma subsidiária. Aqui talvez um instituto muito parecido, não igual, mas parecido, porque a subsidiária, ela tem como ideia, na caso de omissão, você utilizar como fonte outra lei, ou disposições para outro instituto. A aplicação supletiva, os doutrinadores colocam como se fosse um complemento das normas específicas da sociedade limitada. Então, ficaria da seguinte forma: aplicação supletiva da limitada, gente, fica assim. Naquilo que não estiver previsto lá entre os artigos 1052 a 1087 do Código Civil, que são as regras especiais para a sociedade limitada, deve-se aplicar supletivamente as regras da sociedade simples, certo? Sociedade simples, ela vai estar prevista entre os artigos 997 do Código Civil até o artigo 1038, tá certo? Pois bem, acontece que o artigo 1053, em seu parágrafo único, ele permite também não, alternativamente, que seja aplicado como norma supletiva as regras da sociedade anônima. As regras da sociedade anônima, elas estão previstas na Lei 6.404 de 76. Porém, seria excepcional. Para que se aplique supletivamente as regras da sociedade anônima, necessário seria que constasse isso expressamente no contrato social. No entanto, para aplicação supletiva das regras da sociedade simples, não precisa nem constar, porque isso já é uma questão que vai ser aplicado automaticamente. Outra coisa que é importante que vocês saibam é que isso vai interferir em muitas situações. E eu vou colocar para vocês alguns exemplos logo mais. Então, veja só. Então, a aplicação supletiva da sociedade limitada é da sociedade simples. O que significa, gente, que aquilo que não for previsto entre os artigos especiais da sociedade limitada, eu vou buscar no que está previsto para a sociedade simples. Mas também pode ser aplicada alternativamente as da sociedade anônima, como regra que complementa aquelas específicas. Agora a gente precisa pensar o seguinte: essa aqui, gente, deixa eu pegar outra caneta. Essa aqui, ela vai se aplicar automaticamente. Não precisa estar previsto. Ou melhor, independe de previsão no contrato social. Tá certo? Mas, para se aplicar a sociedade anônima, é preciso, tem que estar previsto no contrato social. E não dá para misturar, não dá para eu pegar um pouquinho de uma e um pouquinho da outra. Tem que ser uma ou outra, tá? Então, onde que eu vou buscar as regras da sociedade simples? Entre os artigos 997 a 1038 do Código Civil. E da sociedade anônima? Na Lei 6.404 de 76. Tudo bem? E na prática, o que vai fazer de diferença? Na prática, gente, é o seguinte. Alguns até dizem que a natureza da sociedade contratual se modifica se você anotar como regra supletiva a regra da sociedade anônima. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Nós vamos ter uma aula sobre as diferenças, mas só para vocês terem uma ideia. Uma sociedade de pessoas, como eu havia dito num outro momento para vocês, ela requer que haja entre os sócios uma vontade de ser sócio, uma vontade de relacionamento, um affectio societatis, certo? E essa é a regra também da sociedade simples.
Então, se vocês forem procurar previsão legal dentre aquelas que são destinadas à sociedade limitada e que tratam da morte de um sócio, vocês não vão encontrar nada, certo? Não existe previsão legal para tratar da morte de sócio lá nas regras da sociedade limitada. Aí, o que eu vou fazer? Vou verificar se no contrato social foi previsto alguma coisa sobre aplicação supletiva. Não foi dito nada. Então, quem que eu vou buscar? As regras do artigo 997 ao 1038 do Código Civil. E, veja só, gente, lá na sociedade simples, nós temos a regra de que se o sócio falecer, qual é o procedimento? Via de regra, dissolve as cotas do sócio. Os herdeiros não assumem automaticamente, ou seja, os herdeiros, os sucessores, eles não têm direito de assumir a condição de sócio, tá certo? Então a regra é, dissolve aquelas cotas. O que é dissolver, gente? Você apura o valor daquelas cotas, elas vão deixar de existir, certo? Vai reduzir o capital, vai simplesmente ser liquidada, vai ser atribuído um valor àquilo e esse valor vai ser entregue para um monte partilhável, ok? Mas os herdeiros não necessariamente entram. Pode ser ajustado diferente? Pode contrato social prever que os herdeiros assumem o lugar, pode ser previsto que na morte de algum deles dissolva-se totalmente a sociedade, não exista mais, e pode-se ter um ajuste entre os herdeiros e os sócios atuais. Mas se nenhuma dessas situações acontecerem, a regra é dissolução das cotas do falecido. Mas essa regra, como não tem na sociedade limitada, eu busquei lá as regras da sociedade simples, tá certo? Porém, se acontecer a mesma coisa e eu tiver uma sociedade que tem como regra supletiva as regras da sociedade anônima, eu vou ter que seguir as regras deles, que diz o seguinte: faleceu o sócio, quem assume são os sucessores. Vocês perceberam que aqui eu tirei aquela conotação de sociedade de pessoas? Eu passei a pensar aqui na assunção das cotas ou da participação societária por quem é herdeiro, dando uma conotação muito mais patrimonial àquele bem. Ok? Então, a sociedade anônima, como regra supletiva da sociedade limitada, no caso de morte, faz com que necessariamente os herdeiros ou sucessores assumam a condição de sócio. Não vai ter redução de capital social. A regra aqui vai ser a substituição do falecido por quem tem o direito à sua herança. Tá certo? Tudo bem? Nós vamos ver essas questões de aplicação supletiva e suas consequências. Então, seguindo o slide que vocês têm, eu digo lá que supletivamente aplica-se as regras da sociedade simples e, alternativamente, desde que haja previsão no contrato social, as regras da sociedade anônima. Dando continuidade sobre o estudo da sociedade limitada, eu gostaria que vocês fossem agora para o slide 6, para que vocês pudessem dar uma olhadinha nas principais características que são apontadas pelos doutrinadores em relação a esse tipo de sociedade. A primeira característica é com relação à contratualidade. A contratualidade é que faz com que seja tão da natureza da sociedade limitada a flexibilidade em ajustar essa constituição, essa estrutura conforme os interesses, conforme a natureza do empreendimento, conforme as disponibilidades, conforme realmente muito mais, muitas vezes, o próprio mercado, tá certo? Vamos acompanhar o que diz o texto. As relações entre sócios podem pautar-se nas disposições de vontades deste, sem os rigores ou balizamentos próprios do regime legal da sociedade anônima, por exemplo. É uma maior margem para negociações. Então, aqui isso quer dizer o seguinte, que muito embora a gente tenha regras próprias para a sociedade limitada e muitos dispositivos legais, consta que o próprio contrato social pode dispor diferente.
Quando essa possibilidade existe, você está flexibilizando, você está dando maior margem para as negociações. Isso não é muito comum quando se trata de sociedade anônima, por exemplo, que tem lá um regime previsto na Lei 6.404/76 e que tem também uma grande repercussão, né? Muitas sociedades realmente adotam esse tipo de sociedade, mas que não dá essa maior flexibilidade como na sociedade limitada. E a outra questão é a limitação da responsabilidade dos sócios, que é o que efetivamente coloca ela à frente das sociedades que são optadas quando se pretende realizar um empreendimento. Então, a limitação da responsabilidade dos sócios. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, como eu já havia dito a vocês, tá certo? Pessoal, sociedade limitada essencialmente é empresarial, mas só um detalhe que eu devo dizer. Sociedades simples, aquelas não empresariais, podem adotar o mesmo modelo da limitada, porque isso a lei lhes permite, mas isso não as torna empresárias, tá certo? Lembrando que o que torna uma empresária não é a natureza da sua atividade, exceto as previsões, as exceções do artigo 982, parágrafo único, quanto à sociedade por ações e a cooperativa, tá certo? Só um detalhe aqui, uma coisa importante a se dizer, porque na prática vocês vão encontrar sociedade simples limitada e podem falar, mas como assim? É porque ela pode fazer isso, tá? A lei lhe permite. Mas sociedade limitada, em sua essência, ela é voltada para o direito empresarial, para as sociedades empresariais, tá certo? Vamos continuar. Eu gostaria agora que vocês fossem para o slide 11. O slide 11, ele vai trazer para vocês algumas exceções sobre aquela limitação da responsabilidade dos sócios, tá certo? Então, a princípio, os sócios não respondem por dívidas feitas em nome da pessoa jurídica, da sociedade limitada, tá certo? Essa é a regra. Exceções. Nós temos aí, em primeiro lugar, uma que é prevista no artigo 1080 do Código Civil. Então, acompanhe lá no slide 11, onde diz que a responsabilidade dos sócios tem como exceção a limitação, em primeiro lugar, a deliberação contrária à lei ou ao contrato social. Os sócios, eles responderão ilimitadamente pelas obrigações sociais relacionadas à deliberação ilícita. O que significa isso, gente? Que os sócios, eles se reúnem frequentemente, né, ou não, às vezes até de uma forma mais informal, em assembleias ou reuniões. Para que servem esses eventos? Eles servem para decidir coisas que são mais importantes na estruturação, no funcionamento e, claro, né, nas questões assim, estratégicas da sociedade, tá certo? Então, no dia a dia é o administrador que vai lidar. Mas quando tem algumas coisas mais importantes, e nós vamos tratar disso nas aulas sobre deliberações de sócios, é preciso que eles se reúnam para que tomem as decisões dos sócios. Fato é o seguinte, quando os sócios decidem por realizar um ato que contraria a lei ou que contraria o contrato social, eles estão assumindo uma responsabilidade que está prevista no artigo 1080 do Código Civil, que é de que eles vão se responsabilizar ilimitadamente pelos prejuízos que aquela deliberação acarretar. Tá certo? Neste caso, a lei não fala sobre isso, mas a gente orienta que os sócios que não concordaram, que foram vencidos nessa decisão, nessa deliberação, eles façam constar a sua discordância. Pessoal, prestem atenção no que eu vou falar agora. A gente chama o sócio que discorda de alguma coisa de sócio dissidente. Dissidente é aquele que discorda. Se for um sócio dissidente, em relação a essa deliberação ilícita que realizaram, ele deve fazer constar na ata da reunião e da assembleia que ele não concorda. Por quê? Porque o artigo 1080 do Código Civil traz o seguinte texto: as deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitadas as responsabilidades dos que expressamente as aprovaram. Portanto, quem não aprovou não responde. Essa é a forma segura deles se isentarem de eventuais prejuízos que podem ser atribuídos aos sócios que deliberaram de forma ilícita.
Então, continuando ali no texto, é necessária a formalização da discordância dos sócios dissidentes. A doutrina diverge, no entanto, sobre a subsidiariedade ou a ausência do benefício de ordem. Por quê? Porque eles dizem que se eles deliberadamente foram em favor de uma situação ilícita, eles não devem responder com benefício de ordem, que é subsidiariamente. Eles devem responder solidariamente em relação à sociedade, tá? Mas isso é uma discussão doutrinária e ela vai ter as suas contradições, tendo em vista que ali fala em responsabilidade ilimitada, e nós sabemos que existe uma regra geral, que é do artigo 1024 do Código Civil, que diz que é subsidiária em relação à sociedade, tá certo? Então, a primeira situação que eu estou mostrando para vocês é a deliberação ilícita de sócios que tornam ilimitada a sua responsabilidade. Tudo bem? Outra hipótese de exceção à responsabilidade limitada do sócio está em relação às sociedades que são declaradas nulas. O Fábio Leo Coelho, que é uma das obras que eu indico para vocês, ele fala de sociedade marital, que é assim considerada, porque ele faz referência a uma vedação que existe no Código Civil de que cônjuges casados em regime de comunhão universal de bens e os cônjuges casados em regime obrigatório de separação de bens, eles não podem ser sócios, tá? Mesmo que tenha outros sócios, certo? E na hipótese de eles constituírem sociedade, essa sociedade é declarada nula. E aí qual é a consequência disso? A consequência é ela ter os efeitos de inexistência. Como é nulo, ele vai ter o efeito retroativo, de modo que todos os efeitos da personificação jurídica deixarão de existir. E aí, quem vai responder pelas obrigações que foram contraídas enquanto estava vigente aquela existência? Os sócios, tá certo? Então, apesar de ele colocar isso só com relação à afronta ao artigo 977 do Código Civil, que assim determina em relação aos cônjuges, a gente pode colocar essa situação em todas as outras hipóteses. Toda vez que uma sociedade é declarada nula porque houve um objeto ilícito, ou porque houve uma falsidade de documento, ou por qualquer coisa que torna o negócio jurídico nulo, a mesma coisa vai acontecer aqui também. Aquela sociedade vai ser entendida como se ela não tivesse existido, tá certo? E aí atribui ao sócio a responsabilidade que se atribuiria a uma sociedade em comum, por exemplo, que é aquela que não teve registro. Tudo bem? E agora, a mais conhecida hipótese de responsabilidade dos sócios é a desconsideração da pessoa jurídica, gente. Desconsideração da pessoa jurídica, dava uma aula inteira sobre isso. Mas deixa eu falar para vocês o seguinte. Nós temos no artigo 50 do Código Civil uma determinação de que quando a personalidade jurídica está sendo utilizada com desvio de finalidade, se está incorrendo em confusão patrimonial, podem os bens dos sócios e seus administradores serem atingidos, tá certo? A desconsideração da pessoa jurídica é uma excepcionalidade que pode ser utilizada mediante a apresentação de dicas fraudulentas, apresentação de provas de intuito malicioso dos sócios. Não pode simplesmente acontecer quando a pessoa jurídica não paga uma dívida, porque a princípio nós temos aí constituído uma sociedade que os sócios não respondem, tá certo? Então a gente tem que pensar na desconsideração da pessoa jurídica como uma excepcionalidade prevista no artigo 50 do Código Civil, quando configuradas duas situações: abuso de direito e também quando é configurada a fraude, tá certo? Não pode simplesmente se desconsiderar pessoa jurídica, que é uma forma de você ultrapassar a existência da personalidade, sem antes demonstrar que houve realmente um uso indevido dessa personificação. Outra norma bastante utilizada para a desconsideração da pessoa jurídica é o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que inclusive ela permite que isso seja visto de uma forma mais ampla. Só dizendo a vocês também que o artigo 50 do Código Civil, que fala da desconsideração da pessoa jurídica, ela também passou por alguns acréscimos e alterações na lei de 20 de setembro de 2019, que eu mencionei para vocês no início da aula, tá?
Então, é interessante que a gente faça a leitura. Pessoal, a desconsideração da pessoa jurídica é um instituto muito importante, que eu gostaria de ter um momento próprio para falar somente disso. Então, a desconsideração da pessoa jurídica será um conteúdo que nós vamos trabalhar à parte, certo? Com o material que eu vou enviar para vocês, para nós tratarmos exatamente disso, tá certo? Não é um instituto só do direito empresarial, ele é do direito civil, ele vai ser utilizado no direito do trabalho, no direito tributário e assim por diante, tá certo? Então esse eu gostaria de ter um momento único para tratar com vocês. Mas saibam, desconsideração da pessoa jurídica é a forma mais usual de atingir os sócios que tenham utilizado de forma indevida a existência da pessoa jurídica, tá certo? Vamos conversar muito mais sobre isso. Então, pessoal, assim nós concluímos a primeira parte de sociedade limitada, deixando o próximo conteúdo para trabalharmos a desconsideração da pessoa jurídica e, na sequência, sobre as suas cotas, ok? Espero vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.